Estamos de volta com o Jornal da Itatiaia para uma entrevista ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, sobre o plano para solucionar o pagamento da dívida de quase 160 bilhões de reais que o Estado tem com a União. Vamos então aos estúdios da CNN em Brasília falar com a Edilene Lopes, que está ao lado do presidente da Assembleia. Bom dia, Edilene. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Aline. Bom dia aos nossos ouvintes. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite, conforme você disse, está aqui na capital federal. Ontem se reuniu com o presidente Lula e com o presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional. E hoje, novamente, tem mais uma reunião aqui em Brasília, também com o Rodrigo Pacheco, só que dessa vez com a participação do governador Romeu Zema, para discutir a renegociação da dívida de Minas Gerais, uma alternativa ao regime de recuperação fiscal que tramita na Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Bom dia, Edilene, um abraço a você, um abraço aos ouvintes da nossa Rádio Itatiaia, um abraço também ao Eustáquio e à Aline. Enfim, muito bom estar aqui com você, falando de um tema tão importante para o Estado de Minas Gerais e, por que não dizer histórico, que é essa dívida de Minas com a União. Deputado, a gente que agradece. Eu queria que o senhor iniciasse falando um pouco sobre como foi a reunião ontem com o presidente Lula e como que o senhor, como presidente da Assembleia Legislativa, encara essa nova possibilidade, essa alternativa de negociar a dívida de 60 bilhões de reais que o governo de Minas tem com a União. Estou muito, primeiro, esperançoso e entusiasmado, porque nós estamos dizendo aqui, como você bem falou, de uma dívida histórica para o nosso Estado de 160 bilhões. É importante que as pessoas saibam, nós estamos falando de uma dívida que começou lá em 98, com 14 bilhões de reais. O Estado de Minas Gerais já pagou, nesses 25 anos, 97 bi e ainda devemos 160 bilhões, ou seja, uma dívida impagável. Então, no momento que a Assembleia iniciou a discussão e tramitação do regime de recuperação fiscal, que naquele momento era apenas a única alternativa que existia encaminhada pelo governo do Estado ao Parlamento, para que o Estado não voltasse a pagar ou voltasse a pagar de forma escalonada a parcela cheia dessa dívida que está em torno de 17 bilhões de reais por ano, nós vimos a oportunidade de começarmos a discutir o principal. E o que é o principal? Essa dívida com a União. E aí foi quando o nosso presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, o ministro Alexandre Silveira e vários outros atores políticos do nosso Estado entraram para que todos juntos façamos essa discussão de que, gente, nós precisamos resolver esse problema que vem afetando o Estado de Minas Gerais ao longo da sua história, praticamente. E quem sabe, ao final de tudo isso, nós tenhamos aí um final feliz e importante para o Estado e especialmente para a população mineira. Para que nossos ouvintes em casa entendam quais são as principais diferenças entre o regime de recuperação fiscal que hoje tramita na Assembleia e essa proposta apresentada pelo presidente do Congresso Nacional ao presidente Lula. Repito, hoje, na verdade, nós estamos tentando discutir a dívida como um todo, ou seja, por que o regime de recuperação existe e está sendo tramitado na casa por solicitação do governo do Estado de Minas Gerais? Porque hoje o Estado, de verdade, não tem realmente capacidade de aportar no seu orçamento anual uma parcela de 16, 17 bilhões de reais que, por diga de passagem, está suspensa pelos últimos 5 anos. Ou seja, tem 5 anos que o governo do Estado, por uma questão judicial, uma força por liminar, não paga a parcela da dívida. Então, para que o Estado não volte a pagar esse valor, o governo apresentou à Assembleia essa sugestão do regime de recuperação fiscal. O que o presidente Rodrigo Pacheco e outros atores políticos, a Assembleia, inclusive anteontem, a equipe técnica da Assembleia ficou praticamente o dia inteiro aqui em Brasília com a equipe técnica do Senado tentando elaborar essa sugestão. E por que falo sugestão? Porque cabe ao parlamento, tanto neste caso mineiro como o brasileiro, apenas sugerir ao credor e ao devedor um caminho, ou seja, à União e ao governo do Estado. Então, a ideia é, ao invés de colocarmos um plano para os próximos 9 anos, que é o regime de recuperação fiscal, sugerindo congelamento em recomposições para os servidores, privatizações de empresas, a ideia é, em linhas bases, entregar ao governo federal ativos, créditos que o Estado, porventura, tenha, para que estes sejam abatidos nessa dívida histórica do Estado de Minas Gerais. Posterior a isso, fazer, e aí é uma sugestão do presidente Rodrigo Pacheco, que quero, inclusive, aqui dizer do trabalho muito bem feito, de espírito público que ele está tendo de fazer essa mediação sobre esse tema, depois fazer uma espécie de refis, onde o saldo que ficar depois desse abatimento com o governo do Estado, ou seja, com a União, com essa dívida, um refis para que o Estado possa ter um abatimento de juros e multa e, ao final,
conseguir em 12 anos quitar essa dívida. A diferença principal é que no regime de recuperação, e você se lembra muito bem, algumas semanas atrás, quando nós recebemos apenas no último dia 17 do mês passado, o plano que foi apresentado para Brasília, aprovado aqui em Brasília do regime de recuperação, e foi quando nós começamos a fazer com toda a transparência necessária da Assembleia, audiências públicas, discussões, mas foi naquele momento que nós fizemos estudos e enxergamos que o seguinte, olha, o regime de recuperação fiscal realmente dá um alívio, ou seja, ele ajuda o governo a ajustar o seu orçamento para que no final do 9º ano caiba a parcela cheia de 17 bilhões. Mas no final do 9º ano nós teremos uma dívida maior do que nós temos hoje. Ou seja, o que não será pago nos 9 anos certamente será jogado para frente com juros e multa e tudo mais. Então, uma dívida que temos hoje de 160, ela se tornará ao final dos 9 anos 210 bilhões de reais, uma média nesse sentido. Diferentemente dessa outra sugestão que está sendo construída, de que realmente nos próximos, daqui 12 anos, se Deus quiser, Minas Gerais estará com o nome limpo, sem nenhum tipo de dívida, porque nós estaremos quitando essa dívida histórica com o Estado. Uma federalização das estatais mineiras, qual dessas empresas o senhor acredita que poderia ser negociada primeiro? Codemig, Copasa, CEMIG? Eu acho que ontem, e aí respondendo a sua pergunta, a reunião com o presidente Lula, com o presidente Pacheco, com os ministros Alexandre Silveira, Haddad e Rui Costa, ficou muito claro primeiro a intenção e boa vontade do governo federal em sentar para discutir essa ideia e essa opção. Hoje a nova reunião que nós temos, e agora a segunda parte dessa discussão, é agora uma reunião que teremos aqui em Brasília, por isso que permaneci em Brasília, com o governador Romeu Zema, também com o presidente do Senado, porque da mesma forma que apresentamos ontem a sugestão para o governo federal, hoje apresentaremos ao governo do Estado e, claro, tendo aceite de ambos os lados, as equipes técnicas sentam para tentar elaborar essa proposta final. Então, dentro dessa proposta final, que vão ser avaliadas quais entrariam ou não, mas a vontade e, pelo que eu entendi, nós estamos colocando a sugestão de todas as empresas do Estado. Agora, é claro que precisa se fazer uma avaliação justa, né, entender a intenção e as necessidades, especialmente também a ouvir o governo do Estado, que é hoje quem tem o direito desses ativos na mão. Qual a expectativa do senhor em relação à resposta do governador Romeu Zema nessa reunião que será às 2h30 da tarde no Senado Federal? Eu não tenho dúvida que o governador, o governo do Estado, eles também estão imbuídos de dar uma solução definitiva para essa dívida. Olha, gente, nenhum governador quer ou gosta de fazer uma gestão do seu estado sabendo que existe uma dívida ou uma parcela porventura a ser paga de 17 bilhões de reais por ano, né? Ou seja, isso realmente dificulta os serviços públicos do dia a dia. Pelos últimos 5 não foi pago, mas nós vamos ter que voltar a pagar essa dívida. Então, não tenho dúvidas que hoje nós estamos num ambiente político, posso dizer assim, muito favorável para que a gente consiga resolver de vez esse problema da dívida. E quando eu falo ambiente favorável é por onde vários ou todos os atores políticos do Estado estão realmente empenhados, imbuídos, sentados à mesma mesa, porque eu acho que isso é muito importante, independente de ideologias político-partidárias, todos estão sentados à mesma mesa. E aí, repito aqui, a importância da articulação e mediação do nosso presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, para tentar discutir esse tema que talvez, na minha opinião, é o mais importante de Minas Gerais hoje. Nós temos vários problemas espalhados no Estado, nos 853 municípios de Minas, mas esse talvez seja o central, ou seja, nós estamos falando, repito, de uma dívida de 160 bilhões, que daqui a 9 anos, se não fizermos nada, vai estar em 210, ou seja, o Estado, de verdade, estará ingovernável. Se o governador Romeu Zema aceitar essa proposta alternativa e suspende a tramitação do regime de recuperação fiscal na Assembleia e tem que questionar o Supremo Tribunal Federal para relaxar esse prazo? Primeiro, nós temos hoje, oficialmente tramitando na casa, apenas uma proposta que é o regime de recuperação. Nós continuamos tendo ainda um prazo, um deadline, por força judicial, por força do Supremo Tribunal Federal, do dia 20 de dezembro, para que a gente consiga se manifestar até esse prazo. Enquanto não existe uma proposta formal, claro que o regime continua tramitando nas comissões, inclusive ontem tivemos comissões sobre isso, tramitando na casa, enquanto não temos esse, digamos assim, plano B, né, oficializado. Claro, eu não tenho dúvida, Edilene, se porventura hoje o governo do Estado aceita sentar à mesa para realmente discutir uma nova ideia, uma nova oportunidade, um novo modelo para resolver de fato a dívida do Estado, eu imagino que, aí é apenas uma suposição, que não tenho dúvida, credor e devedor juntos, interessados em um novo caminho, eles podem, imagino eu, solicitar
um novo prazo, por exemplo, ao Supremo, para que, nesse novo prazo, consiga finalizar essa proposta e aí sim tramitar o que tem de ser tramitado, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa. Mas o importante é termos o aceite de ambos os lados, e ontem, na reunião com o governo federal, com o presidente Lula, ficou muito clara a disponibilidade do governo federal em sentar para discutir não apenas o regime, mas discutir a solução definitiva da dívida. Se o governador Romeu Zema não aceitar esses termos que estão colocados agora, o regime de recuperação fiscal tem clima para ser aprovado na Assembleia Legislativa? Porque, segundo o governo, se ele não for aprovado, e o governo do Estado insiste nisso, vai ter parcelamento de salário, atraso. O senhor acha que tem clima para aprovação? Vocês estão acompanhando hoje, né? A discussão está sendo muito acalorada dentro da casa, através das comissões. A oposição e outros deputados estão fazendo uma obstrução, uma oposição extremamente legítima e pontuando os problemas, na opinião deles, do Estado. É importante nós lembrarmos, Edilene, que esse regime de recuperação fiscal que nós estamos dizendo, ele já, outros 3 estados já estão, né, sob esse regime de recuperação. E nós estamos enxergando que vários desses estados, e fala aqui especialmente do Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, eles estão, nesse momento também, dizendo das dificuldades que permanecem sobre a questão das finanças desses estados. O regime não funciona, é isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que eu não tenho dúvidas que se nós tivermos um plano B, uma solução alternativa ao regime, ou seja, à dívida dos estados, e aí inclui os outros estados também, eu não tenho dúvida que todos os outros estados vão também querer discutir essa nova alternativa. Então, acho que uma nova alternativa é bom para todos. Obviamente, cabe agora nós aguardarmos essa conversa junto ao governador hoje mais tarde, mas também estou muito esperançoso de que o governador também tenha a intenção de ajustar essa questão da dívida, porque, como eu disse, Dilene, eu estou aqui, você sabe, estou aqui com meus 37 anos de idade, estou hoje como presidente da Assembleia, mas ficarei muito feliz de fazer parte, e aí junto com vários outros atores aí que já estão, obviamente, tomando a frente dessa discussão, se nós conseguirmos dar essa solução final para essa dívida do Estado que assola o Estado de Minas Gerais desde 98. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, à disposição, e agora aguardar as cenas das reuniões hoje, que nós teremos hoje à tarde. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Ouvimos o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite, que está aqui na capital federal para discutir a dívida de Minas com a União. E hoje tem mais uma reunião às 2h30 da tarde com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e também com o governador Romeu Zema. Nós falamos dos estúdios da Itatiaia, aqui em Brasília. Aline e Eustáquio. Obrigado, Edilene. Um abraço.